Na semana passada, nós falávamos a respeito dessa questão de mudar de vida. E a mudança de vida, ela pode acontecer de várias formas. Mas a mudança ela só é verdadeira, definitiva, quando Jesus ele está presente. Qualquer outra mudança que não envolva Deus é uma mudança temporária. É uma mudança que se apoia apenas na força de vontade individual de cada pessoa. A força de vontade, ela pode mudar, mas a força de vontade ela não é suficiente para fazer com que essa mudança permaneça para sempre. Por quê? Porque somente Cristo é capaz de mudar o interior, de mudar o caráter, de mudar a vontade, de mudar os desejos de uma pessoa. Cristo é aquele que promove uma transformação completa. Então todos nós que um dia fomos alcançados pela palavra e pela luz do Espírito Santo, devemos de tempos em tempos olhar para a nossa própria vida, avaliar a nossa própria vida e tentar enxergar o que existe em mim que não está de acordo com a palavra dele. É importante que de tempos em tempos a gente possa dizer e perguntar ao Senhor: Senhor, há algo em mim que precisa ser mudado? A forma como eu vivo, as relações que eu construo estão de acordo com a tua vontade? Porque às vezes a nossa vida pode nos agradar, mas não significa que agrada necessariamente a Deus. Às vezes nós podemos estar satisfeitos com a vida que levamos. Mas a questão é, eu vivo não para agradar a mim, mas eu vivo para agradar ao meu Senhor. Deus é a nossa referência. Então aquilo que eu faço tem que agradar primeiramente a Ele. Aquilo que eu digo tem que agradar primeiramente a Ele. As decisões que eu tomo e as escolhas que eu faço na vida devem agradar primeiramente a Ele. Porque entregar-se a Cristo não é apenas se beneficiar dos milagres que Ele coloca à nossa disposição, mas é entregar a Ele a soberania sobre a nossa própria vida. Né? Assim, quando eu era adolescente, eu já aceitei a Cristo na minha fase adulta, mas sempre tinha aquela coisa de jovem: não, quero ser dono do meu próprio nariz, né? Então já comecei a trabalhar cedo, terminei a escola técnica, já procurei um estágio, já procurei um emprego, que eu queria ganhar o meu dinheiro e ser independente, né? Ser dono do meu próprio nariz, dividir um apartamento com um amigo, queria sair de casa, queria sair debaixo, né, da obediência do pai e da mãe. Então tinha aquela coisa no meu coração de querer ser independente. E aí depois que eu aceitei a Cristo, eu entendi que o dono do meu nariz é Ele, não sou eu. Porque é Ele que manda na minha vida. Então entregar-se a Cristo é isso, é entregar a Cristo o poder de decisão sobre a própria vida. Então Cristo é que vai decidir por mim, que não seja mais a minha vontade, que seja a vontade dele. E isso tem que ser com todo cristão. Jesus uma vez falou aos discípulos: olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E o que significa negar a si mesmo? É abrir mão da sua própria vontade. Negar a si mesmo significa abrir mão da sua própria vontade. Ou seja, eu faço não aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer. Eu faço não aquilo que eu tenho vontade, mas aquilo que o meu Senhor tem vontade que eu faça. E aí nós descobrimos que fazer isso não é uma coisa dolorosa. Pelo contrário, é algo que nos dá prazer e alegria. Nós vamos descobrir que o prazer não está em fazer aquilo que você quer, mas o prazer está em fazer aquilo que Deus quer. Então, de tempos em tempos, nós precisamos olhar para a nossa vida, para o nosso interior e perceber: eu estou fazendo a minha vontade, ou estou fazendo a vontade do Senhor? Eu estou cumprindo os meus desejos, eu estou lutando para realizar os meus próprios sonhos, ou eu estou lutando para realizar os sonhos do meu Senhor?
Todos nós precisamos avaliar para onde estamos caminhando e pelo que estamos lutando. Semana passada, nós falávamos aqui dessa questão de transformação de vida. E falamos de Zaqueu. Começamos falando sobre ele, que Zaqueu era um homem que tinha uma má fama, porque ele tinha a fama de construir, né, o seu patrimônio de forma ilegal, de forma ilícita. E a gente fez, né, um paralelo entre a própria vida de Zaqueu e os escândalos que a gente se habituou a assistir na televisão a respeito da política, de empresários. E Zaqueu era um homem que, por ser chefe de fiscais, e podemos dizer que Zaqueu era um servidor público, ele acaba que enriquece de forma ilícita e constrói o seu patrimônio de forma ilícita. E isso era uma coisa notória para todo mundo. Porque todos que olhavam o padrão de vida de Zaqueu percebiam que aquele padrão era completamente incompatível com a renda que ele tinha como fiscal de renda. E aí então chega o momento que Zaqueu se encontra com Jesus. E Jesus fala: Zaqueu, olha, me convém na tua casa. E as pessoas murmuravam porque Jesus estava se colocando para ser hóspede na casa de um homem pecador. Mas aquele encontro marcou a vida de Zaqueu. A luz de Cristo o iluminou de uma tal forma que ele enxergou os seus próprios erros. É óbvio que Zaqueu, ele sabia que o que ele fazia era errado. Mas quando alguém pratica o erro, na cabeça dela aquilo tem uma justificativa. Toda pessoa que pratica o erro e que vive o erro tem uma justificativa para fazer aquilo. Mesmo que aquilo não faça sentido para ninguém, mas na cabeça do sujeito faz sentido. E é isso que mantém a pessoa no erro. E quando Zaqueu ele encontra com Cristo, ele percebe que ele estava vivendo de uma forma errada, surge ali um arrependimento, a consciência pesa e ele se incomoda. É esse a grande questão da conversão. O erro passa a incomodar. O pecado passa a incomodar. As coisas que desagradam a Deus passam a incomodar. E a partir do momento que aquilo te incomoda, você quer se livrar daquele problema, você quer se livrar daquele erro. E aí, o que Zaqueu dizia? Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres e se tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Então nós falávamos aqui que Zaqueu não queria ser um homem apenas que queria acertar dali para frente, mas era um homem que de alguma forma queria reparar os seus erros do passado. Então a verdadeira mudança é aquela que faz com que a pessoa não mude apenas para frente, para o seu futuro, mas a mudança é aquela que faz a pessoa se preocupar com os erros que ela cometeu no passado e de alguma forma conseguir reparar esses erros. E foi o que tentou fazer Zaqueu. E aí nós falávamos de Jacó, né? Diz a Bíblia que Jacó, ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, né? Esaú e Jacó eram gêmeos, né? O Esaú, ele nasce primeiro e o Jacó, ele vem em seguida, né? Já meio que, como diz a Bíblia, agarrando o calcanhar do seu irmão. E por isso foi colocado o nome dele de Jacó. Existem várias versões para o próprio nome de Jacó e o significado disso. Mas quando a gente olha, né, o contexto bíblico, a gente vai entender que o Jacó foi dado esse nome por esse fato de agarrar o calcanhar do irmão. Ou seja, alguém que quer dar uma rasteira, alguém que quer puxar os pés de alguém. E foi exatamente essa a vida do próprio Jacó. A princípio, Jacó ele queria ser o que o irmão era, porque o irmão era o mais velho, né, era o primogênito. E pela própria lei da época, o filho mais velho ele vai herdar a metade. E a outra metade vai ser dividida entre todos os outros filhos que tiverem. Então, o filho mais velho tem o privilégio, primeiro, de herdar a metade, e segundo, de assumir o controle da família e dos negócios da família. Então, essa bênção caberia a Esaú, não a Jacó. E aí, a gente falava de um momento em que Jacó, ele tenta fazer de tudo para alcançar o que ele queria. E tem pessoas que são assim, que não medem esforços para atingir os seus objetivos, mesmo que isso seja imoral.
Quando Jacó ele sugere ao irmão que trocasse aquele prato de comida pela bênção da primogenitura, alguém poderia dizer, puxa, mas não há nada de ilegal nesse negócio. O cara está com fome, quer comer, o outro tem a comida, né? É a lei da oferta e da procura. Ele tem a comida e ele tem a bênção da primogenitura. Você vai me vender. Mas é algo imoral. E na minha opinião, a bênção da primogenitura não é algo que se venda. Então eu não poderia nem ser vendido, porque não é algo que estaria à venda. Mas enfim, Jacó, ele se aproveita da fragilidade do irmão, que está com fome, que está cansado, e ao invés de dividir a comida com o irmão, que era o normal, né, que a gente espera de um irmão, né, você está com fome, né, e o teu irmão está lá fazendo uma comida gostosa, você espera que o teu irmão vai dividir contigo e não te vender um prato de comida. Mas foi o que ele fez. Se aproveitou o quê? Da fragilidade. Se aproveitou da fome para enganar o irmão. Mais tarde, o Jacó, ele se aproveita também do pai. A Bíblia fala que Isaac já não estava mais enxergando, e o Jacó, ele se disfarça do irmão, coloca lá peles de animais nos braços e no pescoço, veste a roupa de Esaú, né? Creio eu que deva ter tentado imitar a voz, para tentar se passar por Esaú, se aproveitando também da fragilidade do pai, que não conseguia mais enxergar. E Jacó ele conseguiu o que queria. Dando uma rasteira no irmão, dando uma rasteira no pai, conseguiu a bênção da primogenitura. O pai acabou abençoando Jacó no lugar de Esaú. E a partir desse momento, Jacó ele vai pagar um preço caro. Porque da mesma forma que ele enganou, ele também vai ser enganado. Da mesma forma que ele deu a rasteira, vão também dar a rasteira nele. E o que acontece aqui, vamos lá em Gênesis, capítulo 27, apenas para a gente encerrar essa mensagem aqui. Então, quando Esaú ele toma conhecimento de que o Jacó foi abençoado no lugar dele, Esaú ele começa a alimentar um ódio do irmão, e Esaú planeja matar o irmão, se vingando dele por aquilo que ele fez. E o resultado disso é que Jacó então tem que fugir. E diz aqui Gênesis 27, versículo 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então, enviarei e te farei vir de lá. Então, a própria mãe do Jacó aconselha Jacó a fugir, a se refugiar por algum tempo na casa de Labão. Labão é o irmão distante, né, de Rebeca. E o Jacó ele vai. E ele vai com uma mão na frente e outra atrás, ele vai sem nada. Com aquele ódio terrível do irmão, ele tem que fugir, tem que correr, e ele vai embora. E então ele vai até a casa de Labão. Vamos lá em Gênesis 29, vamos avançar um pouquinho. Então, antigamente, né, não existia esse contato entre pessoas distantes, né? Hoje, se você, por exemplo, tem um parente que mora em São Paulo, por exemplo, em São Paulo é aqui pertinho, né? Aí menos de 1 hora de avião. Mas só que antigamente, essas distâncias não conseguiam ser encurtadas. Por quê? Porque não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Então, para um parente que mora em São Paulo, é como se ele se morasse, sei lá, do outro lado do mundo. Não tinha muito contato. E o Jacó, ele chega lá na casa de Labão.
E obviamente que ele vai contar a história para Labão, ele tem que se identificar. E não existe uma carteira de identidade para dizer, olha, está aqui minha identidade, meu RG, eu sou o Jacó, eu sou o teu sobrinho. Não existe isso. Então você identificava a pessoa não pelo documento que ela tinha, mas pela história que ela tinha para contar. Então, pela história que ela tinha para contar, é que você sabia se aquela pessoa era realmente teu parente ou não. Existiam histórias que só circulavam entre aquela família. E essas histórias serviam para te identificar numa família distante que você não conhecesse, que era o caso de Jacó. Gênesis 29, versículo de número 13. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e o beijou e levou à sua casa. E com ele a Labão contou ele a Labão todas estas coisas. Então contou lá a história. Não sei exatamente o que Jacó contou, né? Se ele contou lá que passou a perna no irmão, que enganou o pai, não sei. Talvez ele tenha contado a história como se ele fosse a vítima, né? Ah, Labão, eu estou aqui porque meu irmão quer me matar, né? Mas ele não conta, de repente, o que levou o irmão a querer matar, né? Sempre a vítima só conta, né? Quando a pessoa se faz de vítima, só conta a favor, né? Bem tendencioso. Eu não sei que história que ele contou lá para Labão, mas enfim. Versículo 14. Então Labão disse-lhe, verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Então, a princípio, né, Labão, ele chega lá, já está trabalhando lá um mês, né? Porque Jacó não está lá de hóspede, né? Para ficar lá sentado vendo TV. Está lá para trabalhar, né? Até porque ele não tem nada. Ele só foi com a roupa do corpo, com alguns pertences pessoais para a casa de Labão e se refugiou lá. E passou lá um mês. Lembra do que a mãe tinha dito, a Rebeca? Olha, você fica lá alguns dias, até que a ira do teu irmão se aplaque e tal, e depois eu mando te chamar de volta, quando teu irmão ficar mais calmo. Passou um mês e não vem nenhum recado de Rebeca. Significa o quê? Que o irmão ainda está com ódio, com desejo de matar. Então, nesse momento, é como se Jacó decidisse, então, ficar definitivamente na casa de Labão. E aí o Labão diz, olha, você não vai ficar aqui trabalhando de graça para mim. Qual é o teu salário? O que você quer para trabalhar aqui comigo, para trabalhar aqui para mim? Versículo 16. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. Então, a Raquel chamou a atenção lá de Jacó. E Jacó amava a Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Né? A paixão é tanta, né, que ele diz assim, olha, eu não quero que você me dê dinheiro, não. Eu quero casar com a tua filha. Só que antigamente, se você quer casar com a filha de alguém, você tem que pagar o dote. Né? Antigamente, né, para os homens aí que estão na fé de um dia noivar e casar, se fosse antigamente, o pai ia chegar, quer casar com a minha filha, o preço é tanto, o preço é X, tem que pagar. Né? E o cara tem que se virar para arrumar o dinheiro. Né? É como se fosse o dote, é como se fosse uma espécie de indenização, né? Que você vai dar ao pai por tudo aquilo que o pai gastou para criar a filha, né, até a idade adulta. Então, você teria que pagar o dote. Só que o Jacó, ele saiu sem nada. Ele saiu fugindo do irmão, não tinha dinheiro nenhum. Então, se ele quer casar, ele vai fazer o quê? Trabalhar de graça durante 7 anos. Olha, isso é amor. Trabalhar de graça durante 7 anos para casar com a Raquel. Né? Que bênção. E o Labão aceitou. Afinal de contas, vai ter lá alguém para trabalhar de graça para ele durante 7 anos. No versículo de número 18, então. E Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu te dê do que dê a outro varão. Fica comigo. Assim
serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Versículo 21. E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então, quando completou os 7 anos, né, o Jacó foi lá, não esperou nem mais um dia. Ô Labão, olha, já trabalhei 7 anos, agora eu quero casar com a tua filha Raquel. Versículo 22. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia. Pelo que disse Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Então, a primeira rasteira que o Labão ele toma, que o Jacó ele toma. O que acontece? Ele quer casar com a Raquel. Trabalha 7 anos para casar com a Raquel. E aí tem alguns historiadores que dizem da seguinte forma: o pai, no caso Labão, manda fazer um banquete. E obviamente que o Jacó, ele está lá naquele banquete, que também tinha lá bebidas alcoólicas. Não uma bebida alcoólica com um teor alcoólico como a gente tem hoje, né, por uma produção industrial, mas ainda existia. E o Jacó, então, ele está lá, bebeu, se alegrou, aí vem na hora do casamento. E segundo dizem, né, a Leia, ela estava com o rosto coberto com véu, né? E o Jacó está ali, crente que é a Raquel. Aí está lá olhando, você aceita, aquela coisa toda, e foram lá para a noite de núpcias. E aí, no outro dia, quando o Jacó acorda, ele vê, mas não é a Raquel, é a Leia. E aí vai reclamar com Labão: Labão, você me enganou? Como é que você fez isso comigo, não sei o quê? E olha só o que o Labão fala, né? Versículo 26. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Então, o Labão inventou uma lei. A lei de Labão era assim, ó. Deixa eu te contar aqui, o Jacó, é que aqui na nossa terra, a filha mais velha tem que casar primeiro. Ah, mas eu não sabia disso. Então, não sabia, mas é lei. Né? O Labão inventou lá uma regra que dizia que a filha mais velha tinha que casar primeiro. Por isso você teve que casar com a Leia. Agora, se você quiser casar com a Raquel mesmo, trabalha mais 7 anos de graça para mim, e aí eu dou ela para você em casamento. É aí nesse momento que o Jacó sente na pele o que é ser enganado, o que é ser passado para trás. E aí ele ficou naquela, né? Amava a Raquel, então vou trabalhar mais 7 por ela, né? No fim ele vai trabalhar 14 anos de graça para poder casar com a mulher que ele amava. Aí o que ele fala aqui, no versículo 27? Cumpre a semana desta. Por quê? Porque o costume ali era que o marido ficasse se dedicando exclusivamente à esposa e vice-versa durante pelo menos uma semana. Então tinha aquela semana de festa, de comemoração, e eles tinham que ficar lá. Né? Então, cumpre a semana desta, aí depois a gente vê para você casar com a outra. Versículo 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua filha Bila por serva a Raquel, sua filha. Então, ele se comprometeu a trabalhar mais 7 anos de graça para poder casar com a Raquel. E aí, depois de uma semana de casado, ele casou com a outra, que ele de fato amava, e por conta disso se comprometeu a trabalhar mais 7 anos de graça. E no fim, né, já ia trabalhar 14 anos de graça, né? Só para poder casar com a moça que ele amava, que era a Raquel. Vamos lá em Gênesis no capítulo 30, vamos avançar um pouquinho. Chega um momento então, que depois desses 14 anos, o Jacó ele quer ir embora. Porque ele já está trabalhando 14 anos de graça,
E até então, ele está sem dinheiro, sem nada. Porque ele trabalha de graça. Então ele tem ali a comida, tem ali uma casa para morar, mas é tudo do sogro. Né? A comida do sogro, os animais do sogro, a terra ele não tem nada. Ele está ali trabalhando de graça, comendo de favor, morando de favor e se sustentando do que dá ali a fazenda, aquele lugar onde eles estavam. E quando termina esse prazo de 14 anos, 7 mais 7, o Jacó decide seguir a vida dele. Porque ele quer construir a sua vida, ele quer construir alguma coisa para a sua família. Porque 14 anos se passaram e a única coisa que ele tem é as 2 esposas e um monte de filho. Mas não tem nenhum patrimônio, não tem dinheiro, não tem terra, não tem animal, não tem nada. E aí chega aqui em Gênesis 30, no versículo de número 25, vamos ler aqui, Gênesis 30, versículo 25. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá a meu lugar e a minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor te abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Mais uma vez ele faz essa proposta. Né? Aí o Jacó, né, ele fica lá, será que eu aceito? Tal. E aí ele pensa no que vai fazer. Então ele dá a resposta aqui no versículo de número 31. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros. O que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. Assim, testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. Então, vamos tentar imaginar o seguinte. Entre os animais, entre as cabras, vamos tentar imaginar assim. A maioria, né, nasce toda branquinha. E uma ou outra nasce manchada. Quer dizer, as que nascem manchadas são a minoria. E aí Jacó disse o seguinte: ó, o meu salário vai ser esse. Todas as ovelhas, todos, né, os animais que nascerem manchados, vai ficar para mim. E as que tiverem todas branquinhas, vão ficar para você. O Labão pensou: puxa, deve ser bom, né? Porque as manchadas é a minoria. Então, tudo bem, Jacó. Fica trabalhando aí para mim. E o que acontece? A partir daquele momento, o número de ovelhas, lá, vamos supor, que nasciam manchadas, era mais do que as branquinhas. Aí o Labão disse o seguinte: ó, peraí, vamos inverter esse negócio então. Agora eu vou ficar olhadas, você vai ficar com as brancas. Aí tudo bem. Aí começou a aumentar o número de brancas. Aí o Labão inverteu. Não, agora vamos inverter. E o Labão fez isso 10 vezes. 10 vezes ele trocou o salário e passou a perna no Jacó. Quando ele via que estava nascendo mais branca, o Labão dizia: agora eu quero a branca. Quando nascia mais malhada, o Labão dizia: agora eu quero ficar com as malhadas. Resultado: isso durou quase 6 anos. O Labão toda hora inverte o salário do Jacó. Então, você pega 6 anos que ele ficou sendo enganado com isso. Mais os 14 que ele trabalhou, já se passaram 20 anos. 20 anos se passaram e o Jacó está lá. De certa forma, pagando um pouco que ele fez com o irmão e com o pai. E aí o que acontece? Chega um momento em que Jacó ele começa a perceber qual é a sua situação. Peraí, eu estou aqui há 20 anos. O que eu tenho? O pouco que eu consegui construir, o pouco que ele conseguiu ter, que ele conseguiu juntar um patrimônio,
mas poderia ter juntado muito mais, se também não fosse enganado pelo próprio Labão. E chega uma hora que ele percebe, sabe, a vida que ele leva começa a incomodar. A consciência pesa. E ele decide que ele tem se reconciliar com o irmão. É uma coisa que o machuca. Porque até então, enganar o irmão, tomar dele a bênção da primogenitura, vender um prato de comida, enganar o pai que estava cego, no momento, isso não tinha nenhum problema. Pelo contrário, ele fez isso sem nenhum peso de consciência. Só que o tempo passa, a maturidade chega, a família cresce, os filhos nascem, e a pessoa acaba amadurecendo de uma forma ou de outra, mesmo de uma forma tardia. E aí então ele olha para a família, para as mulheres, para os filhos, ele olha para a vida dele, passou lá 20 anos na casa de Labão, de certa forma sendo enganado, e aí ele percebe que, de alguma forma, foi o que ele plantou, né? E a Bíblia é muito clara quando fala que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. E ele está ceifando. E ele chega querendo se reconciliar com o irmão dele. E diz aqui então, em Gênesis no capítulo 32, vamos avançar um pouquinho, e ele vai embora da casa de Labão, mas ele vai embora para voltar para a terra dele, né? A mãe dele falou o quê? Fica lá uns dias, depois você volta. Já se passou 20 anos, né? Fica lá uns dias, né? Parece até o pastor Jaime, quando foi para São Paulo, né? O missionário falou para ele, ó, Jaime, fica lá uns dias lá na sede de São Paulo. Já passou dos 20 lá, né? Tá lá uns dias. Então aqui em Gênesis 32, vamos ler aqui o versículo 3. Então, quando Jacó ele busca se reconciliar com o irmão, diz aqui o versículo 3. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo, assim direis a meu senhor Esaú. Então, perceba como ele se refere ao irmão agora, ao meu senhor Esaú. Como é que ele se refere ao seu irmão mais velho? Assim diz Jacó, teu servo, como peregrino, morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anúncio, meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos. Então, ele foi procurar Esaú, né, saber onde que Esaú estava. E aí você vai pesquisando, né, você vai tentando saber, depois de tanto tempo, aonde teu irmão está. E ele manda lá uns mensageiros. E os mensageiros se identificam. Não, nós somos servos de Jacó, teu irmão. Ah, Jacó, meu irmão, onde que ele está? Não, ele está lá. Né, ele está querendo te encontrar. Ah, pode deixar que eu vou lá encontrá-lo. E aí ele vem com 400 homens. Né, ele não vem sozinho, né, ele não vai lá para fazer carinho em Jacó. Né, ele vai lá o quê? Para cumprir o que ele prometeu à mãe. Eu vou matar Jacó. E ele vai com 400 homens. E quando o Jacó recebe a notícia que o irmão está vindo, mas está vindo com 400 homens, ele começa a ter medo. A ter medo realmente de morrer. Porque ele não teria condições de enfrentar o irmão. Ele não tinha um exército de 400 homens para poder fazer frente ao irmão. Então ele divide, né, o bando em 2, né? Metade dos bois e metade do povo para um lado, metade para o outro. Por quê? Porque se de repente um bando for atacado, pelo menos sobra o outro. E foi o que ele imaginou fazer. E aí ele percebe que para se reconciliar com o irmão, ele também precisa se reconciliar com Deus. E aí entra aquela situação em que Jacó ele encontra numa madrugada aquele anjo. E aí vamos continuar lendo aqui, Gênesis 32.
Então o versículo 7 fala, então Jacó temeu muito e angustiou-se. Repartiu os dois bandos, o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos. Então vamos dar um pulo lá para o versículo de número 26, e é nesse momento em que Jacó ele decide, numa madrugada, se isolar e buscar a Deus por aquela situação. Existia em Jacó a necessidade de mudar de vida, a necessidade de se reconciliar com o irmão, mas pelo que ele ficou sabendo, o irmão, depois de 20 anos, continua furioso e cheio de ódio. E ele então, ele tem um encontro com Deus naquele lugar. E tem um encontro com aquele anjo, que a gente conhece bem a história. E no versículo 26, né, dando um pulo, no versículo 26, Gênesis 32, 26, diz assim, e disse, né, isso no caso para o anjo, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então quando ele pede para ser abençoado, qual é a bênção que o anjo dá? Trocando o nome dele. Porque o nome, ele tem um significado no Antigo Testamento. Hoje em dia, quando você dá nome a alguém, ou um filho, você dá um nome que você gosta, né? Ou é o nome da moda, ou é o nome que todo mundo dá, ou é o nome que, sei lá, de um artista que alguém vai e coloca. As pessoas colocam o nome por gostar do nome, por achar bonito. Mas antigamente não, o nome era dado e o nome tem um significado. Hoje as pessoas não procuram saber o significado dos nomes. Dão um nome porque acham bonito. Mas antigamente não, o nome representava o momento, representava às vezes a personalidade, representava a história daquela família, representava, por exemplo, né, a Bíblia fala de Jabes, né, e Jabes significa nascido com dores. Mas por que ele tem esse nome? Porque a mãe, na hora do parto, teve muito trabalho para fazer com que ele nascesse. Então, como o parto foi muito doloroso, então botou o nome do filho nascido com dores. Então, o nome, ele tem um significado. E, obviamente, que quando deram o nome de Jacó, pelo fato dele ele nascer agarrado lá ao calcanhar do seu irmão, o que o anjo fez? Você quer que eu te abençoe? Então eu vou mudar o seu nome. Você não vai mais chamar Jacó, né, um enganador, mas Israel, que significa, né, príncipe de Deus. Então mudar o nome não é simplesmente mudar a forma que você vai ser chamado. Não é mudar apenas a forma como você é identificado. Mudar o nome significa mudar a personalidade, mudar o caráter, mudar o pensamento, mudar a vida da pessoa. Então, quando ele tem o nome trocado, ele tem a sua vida mudada. E aí, então, ele vai ao encontro do irmão. É nesse momento, então, eu vou encarar meu irmão, eu vou enfrentar, eu vou ver no que vai dar. Deus já me abençoou e eu vou me reencontrar, vou reencontrar o meu irmão. E diz aqui, então, em Gênesis 33. E levantou Jacó, né, 33, versículo 1. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José os derradeiros, né? Porque Raquel era a mulher que ele amava. E José era o filho que ele amava porque era o filho da Raquel. Então ele botou lá no finalzinho, né? Se tivesse que morrer, morrer por último, né? Se tiver que morrer, morre a Léia, né? A Léia que ele casou enganado, botou lá na frente, né? Misericórdia. Versículo 3. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Então, aquilo que seria uma carnificina, ele vindo com 400 homens para poder matar Jacó e quem tivesse com ele, se tornou, né, um encontro de reconciliação. Então eles ali se abraçaram, eles choraram, e obviamente, né,
conversaram pedindo perdão um ao outro. Versículo 5. Depois levantou os seus olhos, né, e viu as mulheres e os meninos, no caso aqui Esaú, né, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. Chegou também Léia com seus filhos e inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel, que estavam lá no fim, e inclinaram-se. Agora pode. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de o meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Por que o Jacó ele fez? Ele começou a dar vários presentes para Esaú. Mandou boi, vaca, né, ovelha, animais, camelo. Ele foi mandando assim na frente, tentando agradar o Esaú com presentes. E aí o Esaú pergunta: e esses animais todos aqui, ô Jacó? Aí o Jacó diz: não, ô irmão, é para você que eu estou dando de presente. Jacó, não preciso não, eu já tenho bastante. Eu já tenho o suficiente para a minha vida, não preciso desses presentes teus não. Fica para você, guarde para você, como ele fala aqui, né? Guarde para você, seja para ti o que tens, como está aqui no versículo 9. Mas Esaú diz: eu tenho bastante. Ou seja, o que Esaú está dizendo? Olha, você pode ter me enganado, me passado a perna, mas eu cresci, prosperei e venci na vida. Então eu não preciso dos teus bois, dos teus animais. Guarda para ti e fique para ti. E a partir desse momento, o Jacó, ele de fato pode viver uma nova história. Porque se acertou com Deus, se acertou com o irmão, tentou fazer o que o Zaqueu ele fez lá no Novo Testamento. Você lembra que o Zaqueu disse que faria? Vou dar metade dos meus bens aos pobres. E isso é o quê? É o peso na consciência. É o peso por ter roubado. Então ele fala: dou metade dos meus bens aos pobres, e se tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então quando Jacó ele dá um monte de presente para o irmão, também é uma tentativa de reparar o erro, o dano que ele fez no seu passado. Isso é uma transformação completa. Ou seja, Jacó é aquele que lutou, mas lutou para ser diferente. Lutou não para ser mais um Jacó, um suplantador, um enganador, ou aquele que dá rasteira, mas um príncipe de Deus. E a vida dele muda a partir de então. Então, todos nós precisamos avaliar nossa vida, assim como Zaqueu avaliou a dele, assim como Jacó avaliou a vida dele, e entender o que precisa ser mudado. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer da minha vida para que a minha vida realmente agrade ao Senhor? E o Senhor, ele te mostra. O Senhor, ele joga a luz sobre você e faz com que você enxergue o que precisa melhorar, o que precisa ser aperfeiçoado, o que precisa ser feito e o que precisa deixar de ser feito. Então que você possa aproveitar esse momento para orar a Deus, começar a buscar e perguntar: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu posso fazer de melhor para te agradar? O que eu posso fazer para estar mais perto de ti a cada dia? Essa é a luta por um ideal, que é ser semelhante a Cristo.